E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês sobre um assunto que envolve uma reflexão sobre ser de fato adicto e o que seria isso, versus uma série de questões relacionadas à doença mental, à saúde mental, e eu vou explicar o porquê. Pois bem, eu me formei em dependência química, estou atuando na área como conselheiro terapêutico, tenho 10 anos sem o uso de álcool e drogas, tenho uma abstinência continuada e a minha estrutura ela vem através dos grupos de 12 passos das Irmandades Anônimas. Então ali eu aprendi uma série de princípios, de ferramentas, valores, entendimentos que fizeram com que eu alcançasse uma compreensão do que é a doença da adicção, que é uma doença progressiva, incurável, pode levar ao enlouquecimento e pode ser fatal. E ela é entendida da seguinte maneira, sendo uma doença de característica egocêntrica, obsessiva e compulsiva. Legal? Fica comigo para poder entender o que eu vou trazer. Inclusive, te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda, para conhecer o que a gente tem aqui de conteúdo, conhecimento e conversas, tá bom? Mas vamos lá, então agora eu quero trazer a parte do egocentrismo, da obsessão e da compulsão, sendo então as características principais da doença da adicção, versus uma série de enfermidades, patologias, estruturas neuróticas, transtornos, traumas, fobias e etc., que levam ao uso de álcool e drogas. E tudo isso, novamente, né, eu sou o meu objeto de estudo, além das pessoas que eu converso ao longo desses 10 anos, por causa dos meus livros publicados, das entrevistas que eu participei, da minha participação na mídia, antes de uma forma muito orgânica, né, muito natural, e hoje da mesma maneira, em alguns aspectos, em outros, transformando algo em um caminho profissional, numa atuação de trabalho. Mas a essência ela não se perde, é a mesma. Nessa caminhada toda eu estou estudando psicanálise. Eu venho de um berço com diversos assuntos culturais, sempre estive em volta da filosofia, questionamentos céticos e etc. E para mim o que mais me sustenta é a arte. Eu, num período sabático trabalhando com artes plásticas, acabei me aprofundando e eu vejo que todas as tentativas de explicações voltam para a arte como resposta. E então assim, vamos agora começar a linkar. O transtorno obsessivo compulsivo, ele tem uma mecânica diferente do adicto. O adicto ele tem os pensamentos obsessivos e o seu comportamento compulsivo através então do seu egocentrismo, que aqui a gente faz um parênteses e eu começo a enxergar também o lado do narciso, o narcisismo junto ao egocentrismo, tá? E eu começo a desmembrar a questão do transtorno obsessivo compulsivo, pior do que isso, né? Um transtorno de personalidade obsessiva compulsiva versus a estrutura obsessiva para então finalmente o adicto. E o que eu quero colocar com tudo isso é que assim, o adicto é uma composição de praticamente diversas e variadas possibilidades de estruturas neuróticas com traços muito reais de psicoses, perversões e que podem se manifestar ali de alguma maneira na sua qualidade de adicto. E então assim, eu não vou aprofundar em assuntos técnicos sobre esquizóides, esquizofrenias, psicopatas,
borderline, bipolar, os depressivos, suicidas. Eu não vou me aprofundar nisso e também não vou me aprofundar na questão da adicção, mas eu estou cruzando, porque de uma certa maneira eu começo a ter um despertar sobre talvez, não necessariamente a pessoa seja adicta. E esse é um ponto muito perigoso e é essa conversa que eu quero ter aqui com vocês. É por isso que eu trouxe esse vídeo. Porque o não ser adicto, ele não descarta o fato de você ter uma vida que não funcionava, uma vida então que gerava sofrimento, prejuízo, perda, dor, ou seja, não era de uma maneira saudável a sua existência. Então, a adicção ela serve como um nome que eu não diria genérico, mas um nome muito amplo, né, onde todas essas outras coisas podem estar embaixo desse guarda-chuva da adicção, mas não necessariamente seja a adicção o ponto de dificuldade daquela pessoa. Aí eu vou me colocar como objeto de estudo para a gente já também encerrar essa conversa e deixar essa reflexão que pode servir para poder ajudar no entendimento pessoal, no estudo pessoal. Enfim, é uma conversa de café, como eu gosto de dizer, para a gente apenas ampliar os conhecimentos. Pois bem, eu comecei um tempo atrás a fumar tabaco de enrolar, já compartilhei isso aqui bastante, e tudo isso aconteceu porque eu estava com uma vontade muito grande de fumar maconha. Obviamente eu não fui fumar maconha, mas eu encontrei um escape para isso. E aconteceu um episódio no qual onde eu já comecei a querer parar, tentei parar, dentro de toda a transição que eu estou vivendo, as experiências que eu estou passando, eu achei melhor não sofrer um nível de ruptura, né, num vício, vamos colocar assim. Também até para esclarecer, o tabaco, o café, medicamentos, enfim, nada que seja uma substância que altere a sanidade, a lucidez e, enfim, não seja um produto como álcool e droga, não entra na qualidade de características sobre o vício, tratando-se de uma dependência química. Talvez possa ser confuso se você não tem um conhecimento do assunto, mas é basicamente assim que funciona na linha de recuperação. Então, assim, naquele momento em que eu decidi parar, eu entendi que não era o momento de parar. E então eu continuei fumando um tabaco de vez em quando, e aconteceu um episódio onde eu não tinha o tabaco, tinha vontade de fumar, e tinha um cigarro, e eu fumei um cigarro. Ou seja, qual que é a resposta que eu tenho para mim em cima desse estudo que eu faço? O meu nível de adicção, o meu nível de dependência, o meu nível de vício, o meu nível de substituição, trampolim, gatilhos e etc., ele é muito forte. E então é por isso que eu não fui fumar maconha. É por isso que eu evito coisas que podem me levar a pensamentos de uso. É por isso que quando eu tô com vontade de usar, eu tento descobrir o porquê disso e tentar trabalhar com que isso seja diluído ou esperar passar. Porque eu sei que eu tenho um limite de atuação que pode me gerar um prejuízo, um sofrimento, uma dor, uma perda muito grande. E essa é uma das respostas sobre o fato de eu ser realmente um adicto. Mas não única, exclusivamente adicto, outras possibilidades, outros traços de diversas qualidades estão presentes em mim. Então uma oscilação constante de humor, que pode ter vindo como herança, né, do uso abusivo e excessivo de álcool e drogas, ou já existia em mim desde sempre e potencializou num período silenciando e depois chegando, né, com uma conta muito cara para pagar, com a mesma dificuldade nessa alteração de humor. Então, o ponto é, até mesmo traços de borderline, ele pode existir e ao tirar o álcool e a droga, eles continuam potencializados, então, por essa característica, egocentrismo, obsessão e compulsão, que seria essa uma constituição da adicção,
Em contrapartida, muitos outros possíveis traços que entrariam talvez num transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de personalidade, um obsessivo compulsiva, uma estrutura obsessiva, entre diversas outras. E a dúvida, a pergunta, o questionamento para a gente entender o porquê que eu estou fazendo esse vídeo é: poxa vida, se talvez então eu não seja um adicto e eu tenha as outras dificuldades, então eu posso voltar a beber, eu posso voltar a usar. E esse é um grande perigo, porque na teoria até poderia, mas a prática ela não é sustentável. Basta ver o exemplo que aconteceu comigo com o tabaco. Ele não é sustentável e ele foi migratório. Do tabaco foi para o cigarro. Hoje eu tenho tabaco e cigarro. Então de vez em quando eu dou uns peguinhos no tabaco, de vez em quando eu dou uns peguinhos no cigarro. Ou seja, é hoje uma bengala que está sendo utilizada, que pode me trazer uma dificuldade depois, mas não é algo que interfira na minha lucidez, serenidade, sanidade, etc. Então, assim, outro episódio para a gente fechar mesmo essa conversa é o uso de medicamento. Eu já retratei aqui também bastante sobre isso e eu tive sensações muito parecidas de droga e quando começou realmente a dar efeito. E aquela sensação, ela me gerou uma memória eufórica, uma excitação, uma vontade de viver aquilo profundamente, que me fez ter vontade de usar droga com muita vontade, de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Então eu precisei trabalhar isso, eu tive excitação num dia, rebote no outro, ou seja, olha o meu pensamento. Cara, se eu conseguir lidar com uma alteração brutal no meu humor, na minha sanidade, no meu corpo e etc., por causa de um medicamento que nada mais é do que uma droga também, e tudo bem, é uma droga prescrita, acompanhada, em cima de um respaldo psiquiátrico, mas enfim, vamos resumir e deixar de uma forma bem prática para ter um entendimento. Se eu sustentei o incômodo, né, da droga, do medicamento, por que eu não posso ter o da droga? Porque então, se eu conseguir lidar com aquilo, eu também posso lidar com o álcool e a droga. E são essas as rasteiras da abstinência continuada. Porque, novamente, até é um pensamento plausível, até é uma justificativa possível, mas elas não serão sustentadas. E elas não serão sustentadas, primeiro, pelo aspecto da adicção, nesse guarda-chuva de milhares de outras coisas da doença mental, da saúde mental, das questões psicológicas, emotivas, sentimentais, intelectuais e etc. Até mesmo, porque não espirituais. E que, mesmo desconsiderando o fato da adicção, todas essas outras, elas estavam presentes, elas só não tinham sido ainda representadas, nomeadas, conhecidas, intituladas como tal. E tudo isso faz parte de um processo maduro, um processo lúcido, um processo sereno, um processo, sabe, de total consciência, de total conhecimento pessoal, para então chegar num momento mais saudável, pleno, feliz, porque o grande mistério da abstinência continuada é esse, é ter esses níveis de passagens, oscilações e etc., e entender como você funciona. E também entender, compreender, aceitar e acreditar que outras maneiras já tentadas muitas vezes levavam sempre ao sofrimento, ao prejuízo, à dor, à perda. E se existe isso, então não está funcionando adequadamente. Que é diferente você ter dificuldades, dias difíceis, dias tristes, dias com raiva, mas dentro de um espectro que vai ali, de uma certa maneira, num equilíbrio, não numa oscilação constante por múltiplas vezes em um único dia, ou períodos longos e depois uma alteração quase que antagônica, ou um isolamento profundo, ou uma excitação infinita. Então, assim, esses polos que seriam de fato opostos, né, literalmente, não complementares, opostos, eles fazem com que que a gente precise entender que não somente a adicção ela é a totalidade, ela faz parte
de múltiplas outras verdades e que não tem como anular a adicção. Porque a adicção, ela, de uma certa maneira, está no topo. É um topo onde tudo vem através de outras coisas e tirando a adicção, essas outras coisas vão existir. E é por isso que não dá para voltar a usar. É por isso que não dá para continuar usando. Porque mesmo que não seja adicção, todas as outras coisas já foram tentadas com o uso e não foram bem-sucedidas. E assim eu fecho a minha reflexão com vocês. Foi muito bom para mim ter entendido tudo isso, me fortifica na minha caminhada e eu achei importante compartilhar com vocês. Ok? Mas é isso. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma mensagem, uma sugestão, pergunta, fique à vontade. Valeu!